Vamos lá? Então, hoje a gente termina. Se vocês quiserem, esse livro do Sogyal Rinpoche, eu gosto demais, assim, gosto demais mesmo. Acho que ele é uma interpretação de um livro tibetano que eu tenho aqui. Tem em inglês, tem em português. É o livro tibetano da morte, Bardo Todolo. Eu gosto demais desse livro também. Eu gosto demais. Meu problema é esse. Se eu pudesse, eu teria iniciado em todas as religiões que eu gosto demais. Mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Nessa vida eu não tenho tempo, mas eu gostaria. E essa é uma literatura que, quando eu li a primeira vez, eu falei, porra, eu queria tanto ter um monge tibetano, né? Um monge brasileiro, mequetrefe, mas eu queria conhecer mais na prática aquilo que está em jogo nesses dois textos que me encantaram demais. Então, eu vou só contar uma história dele que eu li depois num artigo, que tem mais de uma versão. E ontem eu contei de manhã, quem foi no culto da manhã, eu contei essa versão da história lá no culto da ICI presencial. E eu amo, amo, amo demais, porque ela coloca alguns elementos de muitas das tradições budistas, que são heterogêneas, né, historicamente complexíssimas, mas coloca os elementos assim comuns que eu acho que nos interessa para o que, por exemplo, o Alcio vai falar com a gente. Eu já ouvi ele falar sobre morte várias vezes, e eu vejo como é que ele destaca alguns pontos que estão ali nesse livro tibetano do Viver e do Morrer. Então, é isso. Vamos começar. Eu pensei da gente terminar a obra do Rubem Alves com o último capítulo, que é maravilhoso. Chama-se Os Desejos, os Sonhos, as Utopias, o Reino. Os Desejos, os Sonhos, as Utopias, o Reino. É um capítulo fantástico, porque dá para perceber bem o fio condutor de grande parte da obra do Rubem Alves. E, ao mesmo tempo, como ele mesmo é consciente que ele está finalizando o livro, ele faz uma espécie de costura da obra. Sabe, veio lá no início, falou sobre jogo, sobre contas de vidro, e chega ao final, e ele vai fazer a costura e vai dizer ao que ele veio. Que negócio é esse de teologia? Por que falar de vida e falar de morte? Por que variações sobre a vida e a morte? Sabe, por que ele botou um título desse, se ele poderia ter botado um título bem simples? O que é teologia? Porque o livro fala sobre isso. Mas ele não botou, ele falou variações sobre a vida e a morte. E lá no final, então, ele vai costurar e vai deixar claro por que viver e morrer são os verbos mais importantes para se falar em teologia. Em outras palavras, em discurso religioso. Então, vamos lembrar alguns detalhezinhos que nós já vimos. Primeira coisa, para Rubem Alves, linguagem religiosa, ela não é a fala sobre deuses e deusas. Não é a fala sobre o outro mundo. No sentido tradicional, que a gente tem a pretensão de estar falando de objetos que qualquer um, utilizando os nossos métodos, vão se certificar da mesma coisa que a gente se certificou. Entende? O Bel está dizendo, olha, teologia não é isso não, discurso religioso não é isso não. Discurso religioso é fala de quem está nesse mundo aqui. Cachorro não faz oração, ser humano faz oração, né? Eu nunca vi um cavalo meditando. Eu já vi alguns textos budistas comparando o sábio a um cavalo, tudo bem. Mas eu ainda não parei para ver o zazen, que é essa arte de sentar-se, né? Que é quando o praticante ele vai meditar no Zen budismo, tem uma prática do zazen, o famoso zazen, senta. Então, sentar é um verbo importantíssimo para quem é zen budista, tá lá. Toda hora que eu ia a um templo zen budista, o monge, quem estava coordenando lá, usava sempre o verbo sentar, o zazen, o sentar, sentar. Eu nunca vi um cavalo preocupado com a arte de sentar para fazer meditação, ou de caminhar, como fez a monja Cohen, com um grupo de monges, no meio da Avenida Paulista. Imagina, a Avenida Brasil, ela botou 12:30, um monte de monges, e ela coordenando assim, e andando no meio das pistas, com os olhos semicerrados, com a mãozinha assim, ó, em frente ao plexo, e assim com os olhos devagarzinho, meditando, passo a passo, dá um passo atrás do outro.
Porra, quase 1 hora, né? Geralmente o tempo que eles meditam é 40 minutos, quase 1 hora caminhando ali no meio da Avenida Paulista. Já foram à Avenida Paulista? Eu já fui várias vezes. Puta merda! É mais ou menos na Nossa Senhora de Copacabana, ter um canteiro no meio e ficar um monte de monge caminhando ali, sabe? É isso. Cara, eu nunca vi um cavalo fazer. Tá preocupado com essa experiência? Eu nunca vi. Entende? Então, o Rubem Alves está falando, olha, discurso religioso é fala humana e tem significados ligados a experiências humanas. Essas experiências podem conter o universo inteiro. Aliás, ele fala isso no final. Pode conter a estrela, sabe? Qualquer ser, como São Francisco de Assis, ou o próprio Lutero, ele cita o Lutero. Quando Lutero diz que a fé em Cristo, ela faz ver você tem uma relação com Cristo através das estrelas, da lua, sabe? Do sol. Ou seja, pode ter uma experiência que seja com Cristo num caráter cósmico, que alguns autores chamam de Cristo cósmico. Pode ter tudo isso, mas isso é nosso. Entende? Isso não é da abelha, isso é nosso. Então, ele vai respeitar isso. Depois, ele vai respeitar o fato de que essa linguagem, ela não nasce do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele pode trabalhar em meio a essa linguagem. Santo Agostinho dizia uma coisa fantástica. Aliás, que é um autor que o Rubem Alves gosta. Santo Agostinho dizia que a expressão que ele usa em latim é credo ut intelligam. Crer para compreender. E ele tira essa expressão de uma interpretação do capítulo 7 do profeta Isaías. E a tradução em latim do profeta Isaías, essa passagem que interessa aqui, diz assim: se não crerdes, não compreendereis. Se não crerdes, não compreendereis. E Santo Agostinho se pergunta o seguinte, trocando em miúdos. Tá bom, eu estou querendo resolver um problema bancário. Eu preciso dar fé para isso? Entende? Eu tenho que fazer uma conta para saber, pego meu extrato bancário e eu tenho que comprar comida aqui para casa. Vai vir um pessoal no final de semana, que nem aconteceu agora. O Márcio veio aqui com a esposa, porra, tem que ver o extrato bancário. Sabe, eu tenho que ter uma fé profunda para pegar uma canetinha e fazer um cálculo. Sabe? Você está falando, claro que não. A maior parte das atividades humanas você precisa ter grande fé. E ele se pergunta, mas qual é a relação entre fé e razão, fé e compreensão, que o livro de Isaías fala e que é tão importante para a gente? Santo Agostinho diz uma coisa brilhante. Só importa a fé no que diz respeito à nossa felicidade. Felicidade, ele usa a palavra em latim, beatitude, que é um estado de plenitude, que ele vai dizer que na Bíblia é idêntica à palavra salvação. Então, no que concerne a nossa salvação, a nossa racionalidade, ela exige a fé. E a nossa racionalidade, ela não é anulada, ela ajuda a fé a elaborar o seu conteúdo, o seu sentido, as nossas experiências. Mas é para isso só, entende? Para eu comprar, eu moro em cima de um mercadinho. Para eu comprar Coca Zero, eu só posso tomar Coca Zero de sexta a domingo. É uma proibição da minha esposa. Eu obedeço. Eu realmente, aqui em casa, essas leis eu nem questiono. Eu posso, de vez em quando, burlar na rua, que é um pouco de infidelidade que qualquer casamento tem que ter. Porra, não posso deixar de tomar uma coquinha, às vezes pequenininha, quando eu estou conversando com alguém que eu encontrei na rua. Não posso deixar. Mas aí eu chego em casa, sei lá, tomei um mate e tudo mais. Mas aqui em casa não entra. Então, mas sexta-feira eu desço. Eu dou 2 cursos para o pessoal de São Paulo. Eu desço no intervalo e compro uma Coca Zero aqui embaixo. Cara, eu não preciso de fé em nada. Isso que vai dizer o Santo Agostinho. A fé concerne a nossa plenitude de ser. É dentro desse problema que a nossa razão atua para ajudar a fé.
Ou seja, a primeira coisa, a razão não é anulável pela fé. Se você tem fé, você pensa. Fé não é para imbecis. Fé estúpida e burra é idolatria, diz Santo Agostinho. Então, outra coisa, fé não é crendice, acúmulo de crenças. Eu estou falando disso porque a gente vai voltar no final, porque ele fala disso no livro, no finalzinho. Então, Santo Agostinho diz, a fé exige a razão. Não em relação à matemática, física, química, biologia. Não em relação a jornalismo. Não em relação a comprar Coca Zero sexta-feira. Nada disso. A fé exige a racionalidade no que concerne a nossa plenitude de ser. Ao que se chama, os estudiosos de Santo Agostinho, de razão beatificante, ou sabedoria beatificante. Ou seja, uma sabedoria que produz salvação e felicidade. É ali que a fé opera. Então, a fé não opera em tudo e para qualquer coisa. Santo Agostinho fala, não. E nem a Bíblia diz isso. Santo Agostinho mostra. Aqui não diz, não diz, não diz, não diz, não diz. E tem um padre, é a chamada Epístola 121 de Santo Agostinho. Ele tem um epistolário enorme. Eu li essa epístola 1000 vezes. Essa epístola é linda. Um padre chega para ele e fala assim, olha, mas se a gente tiver razão, se a gente tiver fé, não é preciso ficar lendo filosofia, os matemáticos, isso. E Santo Agostinho escreve uma carta enorme, dizendo, meu amigo, você está de sacanagem com a minha cara. A fé não substitui a razão. A fé exige que a gente pense. E ele ainda diz mais, se Deus nos fez pensantes, se não pensarmos, não temos fé nele. E ele arrebenta o cara. É um padre. E diz que fé não é uma adesão a uma doutrina, a doutrina tem sentido. Fé não é adesão à interpretação literal de um texto, e ele é um cara que estudou de Bíblia. Ele falava, não é bem assim não, meu irmão. Tem que ter muita coragem, inteligência para exercer a fé. Entende o que eu estou dizendo? Por que eu estou fazendo todo esse caminho com vocês? Porque o Santo Agostinho, o Rubem Alves vai entrar nisso. Ele vai fazer igualzinho o Santo Agostinho. Ele vai delimitar. A nossa fé, ela atua uma dimensão da nossa existência. Ela não é para pessoas estúpidas, imbecis, covardes. É para quem pensa. E outra coisa, ela não é problema das pedras, das árvores. Ela é um problema humano. Assim como Santo Agostinho vinculou a fé à felicidade, ou seja, a nossa plenitude, que ele diz que a Bíblia chama isso de salvação, Santo Agostinho, Rubem Alves também vai falar, olha, cara, o discurso religioso, ele não nasce de um cérebro puro e simples. Ele nasce de um corpo que faz o cérebro pensar a partir de problemas muito específicos. Ou seja, não é para saber se eu tenho dinheiro para comprar Coca Zero sexta-feira aqui embaixo. Não é isso que o discurso religioso está preocupado. Ele está preocupado, diz o Rubem Alves no final, com a relação entre a nossa vida, o nosso corpo e o sentido da nossa caminhada. Que sentido tem o nosso caminho? Que sentido tem o nosso caminho? Entenderam? Quem nós nos tornamos mediante a nossa caminhada? Em outras palavras, discurso religioso, ele nasce de uma exigência da vida humana, que ele vai chamar de corpo, como nós já vimos aqui. Corpo não é corpo biológico. Nós vimos até as palavras que ele usa. Desejo, afeto, imaginação. Você lembra disso? O corpo é muito mais um verbo do que um substantivo. Ele é muito mais uma dinâmica do que uma realidade estática. O corpo é o que
produz sentido para a totalidade de quem somos. E por isso que o discurso religioso ele está decidindo o sentido total, ou seja, integral, de quem a cada momento nós nos tornamos. E por isso que o discurso religioso ele é atravessado por essa pergunta: quais sentidos fazem a nossa vida e a nossa morte valerem a pena? Entende? E ele chega a dizer mais: todas as vezes que alguém se pergunta, ou que o grupo se pergunta, pelo sentido integral da nossa existência, incluindo a morte, o Rubem Alves faz questão de incluir a morte. Todas as vezes que nós fazemos isso, sabendo ou não sabendo, nos movemos num discurso teológico e religioso. Todas as vezes. Não interessa se o cara é ateu e ele não acredita num objeto religioso que chamam de Deus. Mas se ele questiona a integralidade da sua existência e quais sentidos fazem a sua existência por inteiro valer a pena, então ele já se move no discurso religioso. Entenderam? Ou seja, ele faz algo muito próximo ao Santo Agostinho. O Santo Agostinho circunscreve o discurso religioso à relação de fé e razão. Mas ele circunscreve a fé ao problema da felicidade humana, que a gente poderia traduzir com Rubem Alves. É um problema de qual o sentido que torna a nossa vida e a nossa morte plenos. Que sentido traz plenitude à nossa vida e à nossa morte? Qual sentido? Quais sentidos? Quais valores? É isso. É ali que se move o discurso teológico. Ele não se move para discutir lei da gravidade, sabe? As pessoas ainda hoje têm problema com isso. Tem o pessoal do Mackenzie de São Paulo, da Mackenzie, né? Lá de São Paulo, que não gosta. É uma universidade, hein? Vamos lembrar, uma universidade. Não gosta quando alguns professores falam em evolucionismo moderno. Por quê? Porque tem pessoas como o nosso ministro da Educação, que é pastor e foi reitor de lá, que eles gostam do chamado design inteligente, uma hipótese pseudocientífica para legitimar o criacionismo bíblico. Vem cá, você realmente... Vamos perguntar aqui, assim, pergunta de vestibular. Vocês acham uma das narrativas da criação do mundo, uma delas, no livro de Gênesis, é do século VI a.C., outra do século IX a.C., tá? Vocês acham que naquela época, que não tinha astronomia, não tinha luneta, não tinha um planetário aqui no Rio de Janeiro, sabe? Não teve Copérnico, tem uma outra compreensão de tudo. Vocês acham que esses múltiplos autores escreveram aquelas linhas realmente querendo fazer astronomia? Não, eu só estou perguntando isso porque essas ciências como a astronomia, elas são agora, elas são modernas, ocidentais e europeias. Você acha que um povo semita, no século VI a.C., esse povo escreveu aquilo porque eles realmente estavam querendo antecipar Copérnico, Kepler, Newton? Vocês acham realmente? Sabe, se a gente lê Gênesis para tentar legitimar, quer dizer, achar que as ciências devem legitimar crenças que a gente acredita que elas têm a mesma pretensão do que as ciências astronômicas têm, não é só uma ingenuidade, não. É uma falta de coragem de levar a sério o pensamento humano. É saber que os discursos, eles atuam em registros diferentes. Você não pode procurar ler João Cabral de Melo Neto, que fala de pedra, ama falar de pedra. O poeta para falar de pedra. Né? Educação pela Pedra, famoso título dele de obra, e que é um pensamento dele, Educação pela Pedra.
Vocês realmente acham que a pedra do João Cabral de Melo Neto está falando é a pedra de um geólogo da Petrobras? Sabe? É assim que a gente faz com a Bíblia, entendeu? É para a gente rir, entendeu? Você acha que a lua do Pequeno Príncipe é a lua que desde 1969, algumas tripulações pousam lá para ficar, sei lá para que esses caras gastam dinheiro, mas vai lá para fazer ciência. Você realmente acha que a lua do Pequeno Príncipe é aquela? Não, me desculpa, mas as pessoas estão de sacanagem com a nossa cara. Então, o que o Rubem Alves está querendo dizer é que discurso religioso ele é um outro regime de significação. Ele é um outro modo da gente elaborar, tematizar e criar formas de relação com a gente, com os outros, com o mundo, com a vida. E se as ciências, elas têm uma que são sempre setoriais, a ciência trabalha em pacote. Os discursos religiosos, eles nascem de uma exigência da vida. Vida que é corpo para o Rubem Alves. A vida tem questões que não se reduzem a setores, porque implicam a totalidade de quem somos. Vamos lá, o discurso do Edson ontem, né, no culto online. O discurso do Edson, que ele usou um texto do Hermann Hesse, falando que só pode morrer quem tem uma mãe. E o Edson fez uma belíssima interpretação, dizendo que o Hermann Hesse está querendo dizer é que morrer é uma arte que tem que ser compartilhada com alguém, como uma mãe, que cuida desse ato corajoso de dizer adeus. Vocês já morreram parto difícil pra caceta. E tem uma pessoa ali do lado, dizendo, vai, coragem, abre mão, vai, abre essa asa, vai voar, mergulha, sabe? Ter ali, ser acompanhado, a pessoa dando coragem para você assumir a vulnerabilidade da sua existência. Ele estava falando da relação dele, né, com o Jonas. Eu contei de manhã, antes do culto, né, online, eu contei a minha relação com o Jonas antes da morte de Jonas. Eu tive vários momentos, assim, muito importantes, e um dos momentos foi quando eu cheguei à casa dele e ele estava já na merda, da merda, da merda. Eu não conseguia abrir o olho. Aqui eu posso falar, né, ontem eu não podia falar no culto da manhã, mas eu posso falar aqui, porque a gente falava muito palavrão entre a gente, muito mais por causa de mim do que por causa dele, porque ele gostava de fingir que era educado. Eu nunca tive essa coragem. Então, tinha um barulhinho na casa, perto da casa dele, sempre que a gente ia comer pastel de camarão, num restaurante que já não existe mais lá no Ipanema, tinha um camarada que ficava afiando faca, e ficava um barulho assim. E aí, um belo dia, estamos eu, ele e Rosana, 2008, eu acho. Eu parei assim. Pô, desculpa, Jonas, eu vou falar uma intimidade. Vai lá. Ele me sacaneava de uma maneira e eu chamava de piroca de ouro. Por causa de uma brincadeira nossa que ficou, piroca de ouro, e ficou o apelido. E aí eu parei no meio da rua assim e falei, cara, Jonas, é um sinal bíblico. Tá chegando a hora e tal. E o cara tocando. Aí ele parou assim e falou assim, qual é a besteira agora? Aí eu falei assim, piroca de ouro. Cara, isso pegou a família dele, todo mundo. Então, quando eu chegava, o filho dele falava assim, o Joninhas, piroca de ouro, todo mundo, piroca de ouro. E aí ele começou a inventar outras, não vou falar, muitas besteiras. Quando ele estava muito mal, já sem abrir o olho, o Carlos, que foi o secretário dele, falou assim para ele, Jonas, porque o Jonas me chamava de muita coisa, né? Aí falou nesse dia, é o Alexandre, é o pastorzinho, não sei o que lá, e começou a falar, aí o Jonas não conseguia abrir o olho, ele tentava abrir, não conseguia. E ele estava no home care em casa. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, piroca de ouro! Dei um gritão assim. Aí ele abriu o olho assim e deu uma risadinha, fechou o olho e pensou, cara, foi sensacional, sabe? Porra, só um piroca de ouro para acordar, né? Aí ele pegou minha mãozinha assim, mas ele estava muito mal. E ele emagreceu. E
eu olhei aquela cena, sabe? E falei, putz, tá indo embora mesmo. E comecei a chorar. E ele percebeu, ele com o Parkinsonzinho, com a mão tremendo e tal. Ele pediu para eu recitar 1 Coríntios 13. Mas ele não falou assim, ele falou assim, baixinho, para eu recitar aquele poema de amor que a gente gostava. Aí eu citei, depois que ele me explicou qual era, eu citei 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, tal. Texto que a gente cita de cabeça, né, há muitos anos, tal. E aí chegou na parte, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Aí ele puxou minha mão e pediu para eu repetir. Eu falei, porra, eu juro que eu falei, o cara não está escutando nada, né? Aí botei a boca assim no ouvido dele e recitei todinho. Até essa parte que ele puxou minha mão de novo. O amor jamais acaba. E aí ele falou assim, ó, jamais acaba. Baixinho. Aí eu falei, sei. Falei, jamais acaba. Aí ele falou assim, a morte não há de nos separar. Puta, foi um negócio assim, cara. Eu saí de lá, porque quem tava morrendo era eu. Fiquei desaguei ali. Mas eu achei tão sábio dele. E ao mesmo tempo tão corajoso. E aí, no dia da morte dele, eu estive lá, acho que, não sei se antes ou depois do Edson, da história que ele contou ontem, e eu não conseguia nem falar com ele. Ele estava já no final, eu só nos ouvidos dele. Eu falei assim, primeiro eu falei brincando com ele, falei, piroca de ouro. Piroca de ouro, de novo, falei assim, vai bem, meu amigo, e vai ser feliz. E aí, depois, no final, eu falei assim para ele, eu vou escrever o livro que eu prometi se você morresse antes de mim. E eu escrevi o segundo livro. A gente prometeu escrever. Era o Cartografias do Luto. Aí dei um beijo nele, não aguentei ficar mais e fui embora. Aí, naquele mesmo dia, o Carlos me liga, ele morreu. A pergunta é o seguinte, que sentidos dão a totalidade da vida? Um sentido que legitime tudo que vivemos e tudo que somos, inclusive a morte. Essa é a pergunta do Rubem Alves. Oi, Odília, não estou ouvindo nada. Foi muito forte para mim ontem a pregação do Edson, pelo momento que eu estou passando, mas também me libertou bastante. Porque há 2 dias que eu não dormia e eu falei com Deus, entendeu? Que eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, né? E esses 2 dias eu escutei ele me chamar várias vezes, entendeu? Então foi assim uma liberação. E é a primeira vez que eu não consigo sair daqui correndo para estar dando colo. Não, é ali. Meu pai fez a cirurgia hoje, já saiu da UTI, está lá no pós-operatório. Que seja a Maravilhoso. vontade de Deus. Claro, maravilhoso. É aí que tá a força do discurso da fé. É ali, é ali, é ali. É como fazer valer a pena até aquilo que aparece como absurdo. Como? Como? Essa é a pergunta do Rubem Alves. Rubem Alves usa uma expressão do Camus, já ao longo do livro, mas no final ele volta a usar. E ele diz: um sentido pelo qual vivemos é um sentido pelo qual morremos. A frase do Camus é: razões para viver são razões para morrer. O Rubem Alves diz: é aí que se move o corpo. O interesse do corpo é a produção de sentidos pelos quais vivemos e morremos. E, portanto, que atua, irriga, se alastra na totalidade das experiências e não parcialmente somente. Entende? Ou seja, por mais múltipla que seja a nossa vida, como é que a totalidade dessa multiplicidade faz sentido? É aí. E ele está certo, me parece que está certo. Não precisa de discurso oficialmente religioso para isso. Se é isso que está em jogo numa poesia, se é isso que está em jogo numa relação amorosa, se é isso que está em jogo no discurso do Darcy Ribeiro, que muitas vezes se dizia ateu e se orientava por essas questões, se é isso que está em jogo, não importa. A consciência religiosa, a experiência religiosa está se dando. Entende? Então, o Rubem Alves ele faz questão de circunscrever o jogo das contas de vidro, chamada teologia, ali.
Só que ele diz o seguinte, e se o interlocutor chegar e falar assim, ai, que legal, ah, é um jogo, né? Pena que é só um jogo. Aí o Rubem Alves fala assim, esse cara não entendeu bem. Esse jogo não é uma simples diversão. Esse jogo não é a verdade racional das ciências, né? Não é um conceito filosófico. Não, não. E esse jogo não é uma coisa superficial na vida. As pessoas morrem e vivem por ele. Ele fala, esse jogo produz mártires. Esse jogo produziu um crucificado. Esse jogo produz profetas e profetisas que às vezes morrem degolados. Ou seja, as pessoas vivem e morrem por esse jogo. Então não é algo que, que pena, né? É só uma ilusãozinha que vai enganando a gente enquanto a gente vive. Ele fala, não é assim. E essa é a força desse jogo. O discurso religioso, ele faz muito sentido porque ele não é uma simples diversão. Ele nos implica inteiramente sempre. Por isso, Rubem Alves usa, quando ele está finalizando o livro, um autor do século XIX, o dinamarquês Kierkegaard. Um livro que tem traduzido em português, Pós-escritos, as migalhas filosóficas. Eu tenho esse livro. E o Rubem Alves usa uma passagem, aliás, duas passagens muito importantes do livro, quando o Kierkegaard diz que a fé não nos implica em certezas, porque as certezas elas são dadas pela razão diante de objetos. A fé, ela sempre é um risco que nos implica por inteiro. O Rubem Alves para e diz, fé é aposta. E é a aposta que nos implica. Entendeu? Ou seja, nada da existência humana, à luz da fé, aparece como indiferente. Nada. Há muitos anos, vou contar essa experiência, só não vou falar o nome. Eu tenho uma grande amiga mesmo, que passou por problemas muito sérios de violência familiar, muito sérios. E a gente se conhece há mais de 20 anos desde Bethesda. Então, porra, eu conheço a família dela inteira há mais de 20 anos. Um belo dia, ela acabava o culto de Bethesda, ela gostava de me deixar em casa. Eu era muito novo, morava com a minha mãe do lado de onde eu moro ainda, aqui em Laranjeiras, no prédio do lado. E ela mora também em Laranjeiras. Então, ela passava aqui e me deixava aqui. E aí, um dia ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O que você acha que é essencial numa relação amorosa? Aí eu falei, pô, pela expressão que você disse, eu acho que deve ser o amor, né? Aí ela falou assim, mas o sexo? Eu falei, para quem não é celibatário, né? Comecei a brincar com ela. E aí, a gente tem muita intimidade. Aí ela me abriu o jogo. E o jogo era o seguinte, ela estava namorando um cara muito gente boa que eu conheci. Muito gente boa. E o cara a ajudou em relação à violência familiar. Então, ela tinha uma gratidão ao cara, porque o cara ajudava eu. Nas questões lá, nas questões de violência mesmo. Então, polícia, não sei quem, denúncia, advogado, o cara estava ali. E eles começaram a namorar nesse período. Então, ela numa vulnerabilidade estúpida e o cara lá. Só que eles transavam e o cara, acho que tinha ejaculação precoce. Leandro, depois eu falo sim, pode deixar. Ejaculação precoce. E o cara cagava e andava pro orgasmo dela. E ela falava isso e ele meio que jogava na cara, tipo, pô, mas você também quer muito, né? Eu já te ajudo, já faço isso. Porra. Só que aconteceu o seguinte, ela resolveu o problema lá familiar. Isso, os anos foram se passando, ela resolveu o problema familiar. Então, resolvido o problema lá, ela se viu com um cara que já não tinha mais como jogar na cara dela, que ele a ajudava. E aí começou a realçar a questão sexual. E ela queria saber se era egoísmo da parte dela, ela querer ou não ter orgasmo. Primeira questão. Segunda questão, se ela acha que uma pessoa, para estar bem com Deus, ela pode cobrar o outro que quer ter orgasmo.
Parece bobeira, mas não é não. Ela é educada em igreja evangélica desde pequenininha. Essas igrejas, metodista, batista, me desculpa, eu não conheço muitas diferenças em relação a essas criações. Sempre tem essas lacunas sexuais e morais e tal. E aí, eu falei para ela assim, fulana, eu vou te falar uma coisa. Eu falei para ela, você está vendo que isso só está aparecendo agora, que as outras questões se resolveram e tal? Eu falei assim, geralmente, quando a gente está numa relação amorosa, eu usei a expressão do Rubem Alves, a gente está implicado por inteiro. Entende? E esse por inteiro diz respeito aos nossos orgasmos também. Também a conta bancária, também o que vai se comprar para comer à noite num jantar com 2 ou 3 pessoas, tudo está implicado. Eu não sei como você conseguiria viver uma relação amorosa onde uma pessoa não respeita a possibilidade de você ter prazer. Agora, isso pode ser feito com várias formas. Você pode conversar com ele, pode terminar com ele, você pode arriscar ficar depois dessa conversa, eu não sei. Mas eu só sei que, geralmente, quando as pessoas estão amando, elas estão mergulhadas. Elas, geralmente, não têm partes dela de fora. O Rubem Alves está dizendo exatamente isso. Sabe? A fé implica por inteiro. A experiência religiosa de mundo, ela está preocupada com um sentido que nos implica por inteiro. Então, é óbvio que um orgasmo não pode ser algo, não pode ser um simples detalhe. É óbvio que a condição financeira, que as injustiças sociais não são detalhes. É óbvio que não é, nada disso pode ser detalhe. Por quê? Porque a vida inteira está implicada. Sabe, você não pode achar que há um setor da sua vida que é superior, o resto é uma merda. É isso que as pessoas acham que é o espiritual. Como que é o espiritual se a totalidade da vida não está implicada? Eu dei curso de formação de médiuns em 2007. Você vê que eu já fiz muita merda na vida, hein? Já fiz muito. Hoje me arrependo de tudo isso. Em Petrópolis. E tinha lá Dr. Fritz. Você vê como eu sou metido com essas maluquices há muito tempo. E eles achavam que eu era muito iluminado. Rapidamente, eles perceberam que eu estou cheio de escuridão, né? Então eles viam, eu era muito iluminado, porque eles me viram numa palestra aqui, em Maitá, e aí um médium lá disse que viu uma luz, tá? Tinha sempre uma luz aqui, eu e a Light, sempre, eu, pá, a luz, tá? E aí me chamaram para lá, eu dei uma palestra para 700 e poucas pessoas, aplaudiram em pé, porra, primeira vez que me viram, né? Citei lá, meia dúzia de poema e tal. Puta, e aí, cara, eu fiquei famoso, o pastor de não sei aonde, o pastor ecumênico, e eu era, porra. E aí, segundo eles, os espíritos estavam pedindo para eu dar curso de formação aos médios. Então, de 15 em 15 dias, eu subi a serra para dar uma palestra pública e uma palestra para os médios. Eram mais de 200 médios. Só que os espíritos, segundo eles, iam dar uns temas para mim. Só que é o seguinte, o primeiro tema era amor. De repente, era fundamentalismo. De repente, era, sabe? E foi criando. Porra, aí começou a chegar os temas polêmicos. E eu falei, olha, eles querem mesmo que eu fale disso? Vai dar merda. Não deu outra. Quando chegou em fundamentalismo, deu na merda do cacete. E aí começava a dizer que eu estava obsediado pelos espíritos trevosos do não sei aonde. Aí, só que a galera gostava de mim, eu gostava da galera, eu gostava de estar junto. E eu nunca tive problema com o demônio, então eu tenho problema se expulsarem o demônio, que a vida perde todo o sabor, né? Aí eles tiveram uma reunião comigo, meio que querendo expulsar o demônio, e era uma mesa grande, e tinha um monte de amigos nossos, e estava o líder, porque era o líder que arranjava problema comigo. E o líder falou para mim assim, que eu dei uma palestra sobre São João da Cruz, eu amo São João da Cruz. E ele tem poemas que ele erotiza a relação com Deus, ele e Teresa d'Ávila. E eu amo essa estratégia, porque está no livro de Cânticos, eles se beneficiaram dessa erótica da fé, que é o livro de Cântico dos Cânticos. Né? Beija-me com os beijos da tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Porra, é um livro erótico. Né? Então, eles pediram para eu falar. E eu tive uma parte central que eu falei disso. Que ele conseguiu pensar a espiritualidade à luz da erótica dos corpos humanos.
E eu citava, na época eu sabia muitos poemas de São João da Cruz de cabeça, eu citava os poemas, sabe? Então eu não estava inventando, eu citava. Ele chamou para a reunião e disse o seguinte, que quando eu falava de coisas ligadas à sexualidade, eu tinha um interruptor da mão. Então os espíritos de luz estavam me ajudando. Aí eu desligava e vi os das trevas. E eu estava, sem brincadeira, eu estava educado, eu não estava querendo brigar, discutir. Eu falei, pô, eu vou sair daqui, né? Não vou ficar brigando com essas pessoas. Não é minha onda, não é mais mesmo, já há muitos anos. Mas eu falei assim, essa eu vou ter que dar uma sacaneada. Eu falei assim, peraí, fulano. Os espíritos das trevas chegaram em mim, a mim, porque eu falei que o São João da Cruz erotizou a relação com Deus. Foi isso? Foi. Os espíritos de luz saíram de perto de mim. Ele falou assim, Eu falei assim, então eu vou pedir para você que conhece eles melhor que eu, para pedir só para os das trevas ficarem comigo. Porque eu não quero ficar com um espírito de luz cheio de frescura em relação à sexualidade. Eu não quero. Eu venho dessa tradição, fulano. Eu não suporto mais essa tradição. Achar que Deus não está no orgasmo. Entende? E aí acabou a minha vida lá. O que aconteceu depois? Ele foi denunciado por assédio sexual. Foi preso. Porra, o problema era eu, né? Eu sou São João da Cruz, é foda. Já falei, dá muito problema na vida quem lê esses caras. Entende? Mas as pessoas estão pensando, a espiritualidade é assim. Os Rubem Alves está dizendo o contrário. A consciência religiosa, ela nasce da pergunta pela integralidade da existência, não pela parcialidade da existência. Por isso ela está sempre questionando a qualidade dos sentidos de tudo que a gente experimenta. Da ausência de orgasmo até o tipo de orgasmo. Da questão financeira, que é uma questão séria, um mundo de pessoas empobrecidas. Né? Como disse o Ailton Krenak, como que a gente pode defender a humanidade se mais de 70% da humanidade estão alienadas das condições mínimas de vida? Ele disse isso em 2019. Ou seja, um índio brasileiro nos ensinando que espiritualidade tem que pensar a precarização de mais de 70% da população mundial. É claro que espiritualidade, é claro que fé tem a ver com isso. Se não tem a ver com isso, tem a ver com o quê? Fica falando linguagem bonitinha, que jamais questiona a totalidade das nossas experiências. Experiências familiares, que às vezes são cárcere, e às vezes são um câncer na vida, me desculpa a metáfora. Uma espiritualidade que não questiona os modos da gente existir, as familiaridades que a gente produz. Mas que merda de espiritualidade é essa? E uma fé que está sempre tornando isso invisível. É isso que o Rubem Alves está dizendo, no final do livro. Por isso, meu amigo, ele está dizendo ao interlocutor dele, a gente não está aqui viajando na maionese, isso aqui não é diversão, não. Teologia está falando de uma experiência decisiva da vida e da morte. Decisiva. Entende? E está falando de tudo que atravessa a vida e a morte. O Edson teve muitas experiências, né, de ajudar os outros a morrer. Eu tive algumas. E tive uma que foi muito pesada para mim, porque era uma moça espírita que gostava de mim, pediu para a amiga dela, que é minha amiga, para levá-la, para que eu fosse ao hospital para visitá-la. E eu fui visitá-la ali na Tijuca. E quando eu chego lá, o filho dela era delegado, falou para mim, olha, minha mãe está com metástase, não está nem acordando direito e tal, e falou tal. Eu falei assim, aí o médico passou rápido lá, falou com ele, e falou, olha, a gente não sabe se passa de hoje, talvez chegue amanhã e tal. Eu falei para ele, cara, vamos fazer um esforço para dizer adeus, fazer uma roda aqui, falar para ela o que a gente sente por ela, vamos desejar que ela tenha um voo bonito nesse final e tal.
Cara, ele começou a falar e chorar. Essa minha amiga falou, não sei mais quem falou lá que estava visitando. Quando eu fui falar, ela abriu o olho. E ela estava consciente. E ela perguntou, o que vocês estão fazendo? Eu falei assim, a gente está ajudando você a dizer adeus. Aí ela falou, mas eu não quero. Eu falei assim, mas você tem que ter coragem, porque a vida está te empurrando para além dela. Não sou eu, não são os médicos, não é teu filho, não é ninguém. Não é a fulana. A vida está dizendo que está na sua hora. E aí, que ela ficou meio traumatizada, ela achou que eu fosse lá para ressuscitá-la, essas coisas. Eu falei, eu vim aqui para agradecer e para ajudar as pessoas a dizerem que te amam. E pedir para você voar. E pronto. E aí ela ficou como se ela tivesse tomado um choque. A gente deu as mãos, fizemos a oração, oramos o Pai Nosso, e eu falei, coragem, coragem, olhando no olho dela, coragem, coragem, coragem. No dia seguinte ela foi. Mas um padre amigo meu que dormiu essa semana aqui, o padre Manuel, dormiu essa semana, no feriado dormiu aqui. Ele esteve com um amigo nosso, padre, João Evangelho, que morreu agora, há 2, 3 semanas, da Diocese de Nova Friburgo. Eu conheci ele há muitos anos. E ele teve Covid e foi hospitalizado. Chamou o padre Manuel, que era muito amigo dele, que ele falou assim, Manuel, você acha que eu posso morrer? Ele falou assim, acho. Eu falei, o que eu faço? E o padre Manuel foi genial. Falou assim, João, você passou a sua vida falando da cruz. Suba na cruz e se compadeça dos crucificados. Não tenha medo. A cruz é o nosso destino. Ele foi entubado, ele teve a licença de visitá-lo, e ele falou, meu irmão, não desce da cruz. Não desce da cruz. E ele morreu. Esse é o lugar da teologia. Por isso que a palavra vida e a palavra morte têm sentido para o Rubem Alves. Porque a gente está decidindo sentidos que decidem a totalidade de quem somos a cada momento. É isso. Por isso, quando ele usa o texto do Kierkegaard, né, que o Leandro perguntou, pós-escrito as migalhas filosóficas, pós-escrito as migalhas filosóficas, o Rubem Alves faz uma interpretação. Ele diz, fé é aposta e risco. É decidir a vida e a morte na incerteza. É escuridão esclarecedora. Não é certeza, mas é incerteza, escuridão esclarecedora. É ali, é ali, é ali. Portanto, a vida e a morte estão sempre em risco, em todos os discursos religiosos, porque a gente não está lidando com objetos, a gente não está lidando com certeza, a gente não está lidando com crenças que cada um tem a sua, e que geralmente acha que a vida se reduz às suas crenças. Isso é crendice, isso não é fé. E desculpa, eu já li muitas teorias religiosas sobre vida após a morte, sobre reencarnação, então, puta, tinha uma época que eu adorava estudar isso. E as pessoas têm certezas, certezas, certezas. Mas diante de um filho que está agonizando numa cama, com leucemia, me diz-se qual é a doutrina que dá conta da exigência da gente produzir sentido para aquela relação. Uma criança de 7 anos, criança de 7 anos que eu estou falando é um exemplo que eu conheci, tá? Que está estendendo a mão para a mãe e para o pai, e eu quero ver se a doutrina A, B ou C dá conta daquele momento ali, que sentido aquilo pode ter? Aquela mão. Falar para o filho, olha, não tenha medo, tem um monte de amiguinhos espirituais que vão te pegar no plano astral. Porra, mas a gente não chora por causa do plano astral, vamos parar com essa bobeira. Ninguém chora por causa de céu, por causa de reencarnação, de inferno. A gente chora por causa da nossa vida, da vida aqui. A vida perde sentido, a vida fica uma merda. Ou seja, não é o outro lado de lá que consegue nos consolar.
Uma mãe cheia de certezas doutrinárias dando a mão para uma criança com leucemia. Não é assim. É isso que o Rubem Alves está querendo chamar a atenção. Aquela mão, na mão de uma mãe, exige que aquela relação tenha sentido concreto. E esse sentido não é dado de cima para baixo. É dado na própria relação. Isso é discurso religioso, isso é fé, isso é discurso de espiritualidade. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Óbvio que nós temos várias doutrinas aqui, que são as contas de vidro, o Rubem Alves está dizendo. Mas as contas de vidro, elas estão a serviço do jogo, e não o jogo refém das contas de vidro, na imagem que ele usa do Hermann Hesse. E o importante não é defender as contas de vidro, as doutrinas, os símbolos que a gente aprendeu. O importante é produzir sentido na concretude das nossas experiências, para que a vida e a morte valham a pena. É isso. Então, quando esse meu amigo padre diz para o outro amigo, e agora você vai morrer? Vai. E agora? Sobe na cruz. Você passou a vida inteira falando de cruz. E se compadeça por todos os crucificados. Porque Cristo se compadeceu no alto de uma cruz. Então, padre, coragem. Não desça da cruz. Cara, isso é para um padre? Isso é uma potência teológica, cara. Não desça, coragem. A tua vida foi decidida por essa cruz. Vai. Não tenha medo. E pegou a mão dele lá, todo entubado, sedado. E falou, não desça da cruz. Vai, vai, vai. E morreu. É assim. É a aposta. Como disse a Ivone Gebara, no livro dela, O que é Teologia? Ela tem uma parte que ela fala, a fé é uma aposta que decide os valores que fazem a nossa vida valer ou não a pena. É quase uma cópia do Rubem Alves. Aliás, eu e ela vamos apresentar um trabalho agora no Congresso sobre Rubem Alves, né? E ela se correspondeu com o Rubem Alves, ela trocou cartas com ele. Ele foi da banca de doutorado dela em filosofia, da doutorado de filosofia dela. Entende o que eu estou querendo dizer? É ali. A prova dos 9 de qualquer discurso religioso não é o que vem depois. É quem nós nos tornamos agora e como que esse tornar-se nos abre para o que ele vai chamar de futuro, que é a esperança, a abertura para o novo, inaudito, que, segundo Rubem Alves, é o grande sentido da experiência religiosa. É que a impotência de muitas experiências nossas exige que a gente crie sentido para que a nossa vida tenha futuro e vale a pena. Futuro. Abertura para o inusitado. Sabe? Abertura. É isso, sobe na cruz, não desce não. Mas o que vem depois? Sobe na cruz, não desce. Abra-te para o que a gente não sabe que virá. Mas a gente sabe de uma coisa, que é necessário se abrir para o que virá. Rubem Alves vai terminar o livro falando do reino, da utopia, portanto, dessa abertura para o que a gente não sabe que virá. Porque o sentido da vida não é assegurado nas mãos, não é um objeto. Nos abre para o que virá. Quem sabe o que virá? Quem sabe? Vocês sabem? Eu não sei. Olha, eu tenho muitos amigos que jogam búzios, tarô. Tenho até uma aluna, minha amiga da Graça também, que é professora de astrologia, e já fizeram tudo isso para mim, eu amo. E respeito pra caramba os métodos divinatórios. Mas as pessoas sérias que jogam tudo isso, nenhuma diz, isso aqui vai ser assim. Diz, as conjunturas abrem para essas possibilidades. Pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Entende? Então, o Rubem Alves está interessado em conectar discurso religioso, corpo, fé, risco e o inesperado como um futuro transformador, pelo qual vale a pena decidir a vida e a morte.
ele termina, então, falando de esperança. A esperança não espera algo. A esperança me abre para possibilidades radicalmente novas, qualitativamente interessantes, para que a vida se reinvente. Como será? Quando será? Por que será? Isso não está nas nossas mãos. Sobe na cruz. Coragem, não desce. Entende? Vai. O que será? Sei lá. E esse sei lá não é uma limitação nossa. Esse sei lá é o sinal de uma coragem de não querer caminhar em concretos, em sabermos que a graça está na corda bamba. Jean-Paul Sartre disse muito bem no artigo dele, no segundo ou terceiro volume de um livro chamado Situation, né? Situação francês, situações, aliás, é no plural. Ele disse que a liberdade, a condição humana, ela é radicalmente livre e é necessário compará-la com o equilibrista, com um bastão na mão em cima da corda bamba. E ele diz, aquele bastão são as nossas relações. São muitas. Só que a corda bamba não deixa de ser bamba por causa do bastão. E ele diz que quase sempre o bastão quebra. Porque nenhuma relação, nenhuma crença, nenhuma certeza transformam a corda bamba em cimento, em concreto. E ele diz que o ser humano só se afirma livre quando ele sabe que todos os bastões podem ser quebrados. Nada tira da gente o risco. O que o Rubem Alves vai discutir, então, é: será que a vida não pode ser plenamente afirmada, e a morte também, exatamente quando os nossos bastões quebram e a gente se abre para o inesperado? Será que não é ali que a gente decide o valor de um orgasmo, o valor de um pedaço de pão, o valor de uma amizade, exatamente quando a gente leva em conta que nós estamos abertos exatamente para o inusitado e caminhamos em cordas bambas. Pegaram? Pode ser que no último instante da vida, o crucificado ao lado fale: puxa, me deixa entrar aí nesse paraíso, porra, nos 49 do segundo tempo. E, de repente, a totalidade que ele foi se torne outra. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, nem para Rubem Alves, no último fio de vida na vida, nem naquele último fio, a vida está inteiramente decidida. E a fé vive de decidir-se por não querer transformar a vida em algo já pronto, já dado e acabado. É a loucura da esperança que nos faz celebrar a vida em corda bamba. Entenderam? Por isso ele diz que os profetas morrem. Por isso Cristo foi crucificado. Sempre abertos a um outro futuro, e foram assassinados por aqueles e aquelas que odeiam que a vida tenha outro futuro. Entende? É o preço a ser pago por quem não acha que a vida é só uma repaginação do passado. Quem paga esse preço é quem vive pela fé. Entenderam? A loucura dele. Isso também é loucura. Isso é também liberdade. E é óbvio, para terminar, que ele coloca uns elementos ali bem políticos. Mas isso não é meramente produto da nossa vontade, eu estou afim. Não, a nossa imaginação, nosso corpo, nosso desejo, nossos sentimentos, tudo isso entra em jogo. Mas, quase sempre, o mundo como ele é, não é um espaço no qual nós nos sentimos em casa. Lembre-se da aula passada, a gente falou nisso.
Então, o Rubem Alves vai terminar dizendo que a esperança é o que move a fé dos corpos enfraquecidos. A gente não sabe se amanhã será melhor. Mas se a gente vive na corda bamba da existência, a gente aposta que o presente e o passado, como são, não são pontos finais, mas podem ser reticências. Então a gente se lança a vida e a morte na possibilidade de um outro futuro, ainda que isso custe a nossa própria vida. Como disse muito bem Martin Luther King, muito bem, 1958, não, 1967, um ano antes da morte dele, o assassinato dele, ele disse uma coisa bem interessante, ele disse: temos a fé que nos faz morrer pela liberdade quando só há escravidão. Morrer pela liberdade quando só há escravidão. E não nos sentimos em casa quando a nossa memória e as nossas esperanças não nos fazem ir para frente, mas para trás. A gente vive sempre maquinando, né? Olhando para trás. Puta, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. A gente não se sente em casa quando a gente fica escravo de uma memória que não nos possibilita ir para frente. Isso é, para Rubem Alves, linguagem religiosa. Esse é o risco de toda a fé. Ela vive pelos sentidos qualitativamente bons, pelos quais a vida e a morte podem ser entregues. E se o mundo como ele é não nos permite celebrá-los, que a gente morra por eles, mas a gente não se acostume a viver sem eles. Pegaram? Não sei se deu. Isso é Rubem Alves, não é Alexandre Cabral, não. O Alexandre Cabral falaria muita besteira. Alexandre, Fala, Marcinha, fala, Marcinha. a fé se alimenta da esperança, mas a esperança se alimenta da fé. É um jogo, um Para ele é empurra o isso. outro. É isso. Para ele é exatamente o que você falou, Marcinha. Não há fé sem a gente se lançar inteiramente em relação a possibilidades de vida, outras, portanto, futuras. Entende? Não há. Tem sempre que haver uma saída, uma possibilidade para a vida ou para a morte, para seja lá o que for. Sempre. Esse padre, essa fala desse padre me emocionou bastante. A gente estava comendo uma pizza aqui em casa na terça-feira, quando ele falou essa história, porque eu conheço o João Evangelho há muitos anos. Tive com ele em 2018, eu dei uma palestra em Rio das Ostras, ele me recebeu lá na Câmara dos Vereadores, foi muito legal. E o João Evangelho era um escritor, foi um padre que ganhou o prêmio de literatura, um cara inteligentíssimo e tal. Era um cara bonzinho, assim, todo fofinho, sabe? E tratava todo mundo bem, era um cara super amoroso e tal. O padre Manuel foi muito sagaz de falar para ele: você sabe, eu vou morrer. Cara, você está num estado horrível, claro, você vai morrer. Mas, cara, não importa. Suba nessa cruz e tenha compaixão de todo mundo. Sabe, dos crucificados, vai, cara. Se lança. Mas se lança com coragem, vai, cara. Se compadece, ama e se entrega. Desculpa o português. E foda-se. Vai. Esse foda-se sabe, eu sei lá que futuro pode vir a ser. Mas uma coisa eu sei. Eu não posso ficar escravo de um passado que não me permita me entregar para um sentido mais alto. Então vai. É isso que o padre está dizendo para ele, o padre Manuel. Então, é claro que fé e esperança se alimentam mutuamente. Eu nem falei do problema do amor, vou deixar de lado, tem uma partezinha sobre o amor, mas tem uma relação direta também com o problema do amor, segundo o Rubem Alves, né? Mirinha, você ia falar, minha amiga? Não, não, o negócio está... tudo é um risco, né? É o risco. Temos que correr o risco. Não poucos, né? É o risco de quem somos, né? Fala, Lucinha. Há umas 2 aulas atrás, ou 3, o
Roberval falou sobre o jogo das contas da vida, sobre o risco, né, de ser fundamentalista, não sei o quê. E aí, quando ele estava falando, e agora eu estou lembrando, é um poema do Pessoa que a Miriam gosta muito, ainda que ele não seja tão lindo quanto ela acha que ele fala dele, do menino Jesus, jogando as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo o universo, e fosse, por isso, um perigo muito grande deixá-la cair no chão. Para a gente jogar o jogo das 5 pedrinhas, para a gente jogar o jogo do conto da vida, ao mesmo tempo que a gente tem que ter a coragem de jogar a pedra para o alto, a gente tem que ter o cuidado de não deixá-la cair. Né? Então essa coisa da vida e da morte, do discurso teológico, na verdade, para mim é isso. É, ao mesmo tempo, a coragem de jogar para o alto e o cuidado de não deixar cair. Lúcia, depois de amanhã, quarta-feira, eu vou dar aula numa pós-graduação e me pediram para dar um curso sobre Kierkegaard, que é um autor que eu gosto, né? Gosto bastante até, e é um autor cuja uma das noções centrais é o problema da fé. E não é um curso de teologia, não. É um curso de psicologia existencial. E lá eles estudam bastante Kierkegaard. E o Kierkegaard tem uma caracterização da fé que diz que a fé é tornar-se si próprio. Só que, quando ele fala isso, você fala, puta merda, ferrou, porque esse si próprio, eu não sei quem mais eu sou. Porque ele vai colocando tantos problemas nisso, e que chega a um momento que você percebe, é assim que eu leio ele, que o que ele está chamando de fé, vou usar essa expressão, é simultaneamente arte e sabedoria de vida. É uma arte de viver muito específica e uma sabedoria de viver de fato. E ele mesmo diz que é tornar-se, expressão que ele usa, olha o verbo, né? Em francês tem o devenir, né? Werden em alemão, que é tornar-se, é isso. Ele diz que fé é tornar-se e ser-se próprio é tornar-se, e que há uma sabedoria nesse tornar-se. Então, ele diz uma coisa óbvia, eu posso ler todos os códigos religiosos, eu posso ler o decálogo e ficar decorando aquele negócio, as 613 leis do Primeiro Testamento da Bíblia judaica, eu posso decorar aquilo tudo e não me tornar merda nenhuma. Eu posso só ser uma réplica dos códigos. E ele diz exatamente que a fé, ela suspende a normatividade dos códigos. Quer dizer o seguinte, é que não tem cagação de regra. Ou seja, ela não é imoral, mas ela não se reduz a nenhuma moral. É isso que o Kierkegaard diz. E aí ele usa essa expressão que é muito conhecida do Kierkegaard, que não há fé sem que o sujeito seja atravessado por angústia. Angústia não é ansiedade, é bem diferente para ele. Mas só para pegar o peso da questão que você trouxe, Lucinha. Por que ele fala isso? Ele fala isso num contexto muito específico, que é o seguinte. Se a gente tiver uma fé baseada somente em crenças, em códigos, em moralidades, isso retira a gente da concretude de cada experiência nossa. A gente acha que a vida é uma receita de bolo que basta aplicar a regra para que o bolo fique pronto. E o que ele diz é que não é. A vida é essa arte louca de uma criança com leucemia de estender a mão para uma mãe. É isso que é uma vida. A vida também está ali, ela está ali acontecendo. Sabe, a vida são os assassinatos do Rio de Janeiro. A vida é essa pobreza e miséria filha da puta do Brasil hoje. Cara, isso é vida. E aí? Como, Lucinha, a gente lida? Então, ele vai dizer que o problema da fé é o como, não somente o quê. Esse como é uma arte, Lucinha. Esse como é uma tarefa. E aí você tá, eu acredito que você esteja muito certa. É porque tem que ter muita sabedoria. É um savoir-faire, sabe? É a maneira de você fazer, de você elaborar, de você lidar. E por isso que fé não é para otário. Fé não é para idiota. Fé não é para bobo. Fé não é para ingênuo. Pode ser para inocente, mas não ingênuo. Prudentes como as serpentes. Malandragem. Suaves como as pombas. Leveza. Agora, se você é otário, ingênuo, isso não é para fé. Entende? Então tem uma arte. Tem uma arte. Isso que você está trazendo, que é o problema do Rubem Alves. Se o discurso religioso ele tem a ver com essa produção de sentido, isso é uma arte, isso não está dado.
Então, não é uma receita, não é uma aplicação. Não é chegar para alguém e falar, padre, eu me masturbei, o que eu faço? 5 Ave Marias, 3 Pai Nosso. Pelo amor de Deus, até hoje, graças a Deus, muitos padres não estão fazendo mais isso, mas as pessoas já vão buscar assim. Pastor, é pecado fazer isso? Aí você olha no código, no livrinho, está escrito aqui. Uma espécie de guia rex, não é, não. Ou seja, a fé não tem guia rex. E isso é difícil para a gente se acostumar, por quê? Porque a gente nunca enfrentou a fé como sabedoria. A gente aprendeu que a fé é receita. Entende, Lucinha? Então, você está totalmente certo. A gente vai jogar as pedras do jogo. As pedras do menino Jesus, né? Se não me falha a memória que você está citando, é o guardador de rebanhos do Caeiro, não é isso? É o guardador de rebanhos lá, o poema número 8, né? Que ele joga as pedrinhas, né? E levanta a saia das raparigas, ainda tem essa parte, e limpa a meleca com o braço, hein? Tem a terceira. Então, é um Jesus que gosta de meleca. Então, claro, um Jesus que não gosta de meleca não tem sentido, né? Então, mas imagina, Lucinha, se a gente jogar a pedra para o alto, pode cair na cabeça. A fé ela tem a ver com risco, mas ela não é para insanos. Então, é esse tornar-se, Lucinha. Esse é o problema. Como diz o Kierkegaard, é muito mais como do que o quê. Não é receita, é tarefa, é arte, é sabedoria. Sabe como a Ivone Gebara, ela interpreta teologia e fé? Ou seja, quando ela está pensando no discurso religioso, ela diz assim, beleza, Rutinha? Ela diz o seguinte, a fé e a teologia são sabedorias que podem ser elaboradas em linguagem religiosa. Sabedorias. Sabe? Por isso é que eu vou a todo que é lugar religioso e não religioso, porque há muitas sabedorias, cara. É porque é o saber viver que interessa ao âmbito da espiritualidade e da fé. E a gente quer ir numa outra lugar e comparar doutrinas. Isso é para quem é ralé. Quem não é ralé vai nos outros e vê sabedorias. Olha, Hermógenes, o grande yogi do Brasil, o Hermógenes, ele ia ter aconselhamento pastoral. Posso falar isso que todos eles já morreram. Eu presenciei, ninguém me contou. Em Betesda com Neemias e com Jonas. Eu presenciei. Porra, um cara que era uma sumidade na yoga, ganhou o prêmio doutorado honoris causa em várias universidades estrangeiras. Ele ia. E uma vez eu falei no aniversário dele de 80 anos. Eu tive o privilégio de falar sobre ele no aniversário de 80 anos. Devia ter uns 26 anos, mais ou menos. Ele disse para mim uma coisa, teve um almoço para ele lá em Betesda. Ele era muito querido lá. E eu perguntei para ele assim, eu falei assim, cara, você vem conversar com Neemias e Jonas? Por quê, cara? Se todo mundo te procura para ter conselho, para meditar, para fazer, né, yoga, hatha yoga, tantas yogas que ele conhecia, e aí ele falava assim, porque o Jesus do Jonas e do Neemias era um verdadeiro yogi. E eles são excelentes discípulos. E diz a literatura, ele citava um texto do Védico, ele falava assim, que um bom discípulo reconhece um bom sábio. Sabe? É isso, cara. É isso. Eu conheci sábios em diversas tradições. Eu conheci José Flávio Pessoa de Barros, um babalorixá, professor da UERJ, do FRJ, foi meu amigo. Ele me consultou. Eu peguei consultoria dele num livro que eu e o Jonas escrevemos. E eu estive na casa dele depois que ele teve um problema cardíaco. E ele queria conhecer o Jonas. Olha que loucura que eu vou dizer, hein? Eu aprendi com ele. E ele sabia que eu era amigo do Jonas. Eu estive na casa dele depois de uma operação cardíaca. E ele pediu para eu apresentar o Jonas. Porque ele seguia o Jonas na antiga TVE e ele achava o Jonas um grande sábio. E eu falei, cara, coisa de maluco, cara. Olha como é que os círculos fecham. Ele morreu. O meu livro com o Jonas do Diabo é dedicado a ele. O Jonas falou, dedica a ele. Porque a gente ia marcar um encontro entre os dois e ele morreu antes do encontro. E o Jonas falou, vamos dedicar o livro a ele. Cara, um cara que vivia na África, um sábio. Ele via a sabedoria do Jonas em linguagem cristã que não tinha nada a ver com a dele. Mas o que interessa, cara, é a espiritualidade, é a produção de sentido, é fé. Não é doutrina.
Sabe? E por isso que eu acho que o ecumenismo é tão rico, o diálogo religioso é rico, porque só quem é muito pequeno fica grudado nas doutrinas. Quem tem um olhar de espiritualidade quer ver a sabedoria. O que isso me permite viver com mais grandeza? E tem muitas tradições não religiosas, tradição filosófica grega, romana, medieval, sabedoria, né, do Extremo Oriente. Porra, outro dia eu estava lendo um livro sobre xamanismo na Sibéria, espetacular! Fiquei apaixonado, deu uma vontade de ser xamã, e eu não consigo. Cara, lindas sabedorias ligadas aos pássaros, às árvores, aos animais das florestas. A capacidade de você ter transes ligados a animais e a vegetais. Cara, eu li esse livro de um francês, eu achei tudo espetacular. Aquilo é sabedoria. Então, Lúcia, a gente tem que interpretar esse livro do Rubem Alves assim como o que a gente vai estudar. Interessa para a gente não se a doutrina é verdadeira, mas que sabedorias isso fomenta. Que sabedorias. Chico Xavier, um gênio de sabedoria, de fé. Você acha que eu não vou aprender com ele? Eu aprendo muito mais com ele do que com os livros que ele psicografou, mais de 400. Né? Mas com ele, aquela sabedoria de fé, de bondade, generosidade. Cara, se eu estiver em qualquer igreja, e eu já sonhei com o Chico Xavier, que eu estive com ele num lugar, depois da morte dele, e se eu conhecesse ele, o Neemias Marinho conheceu ele, eu chamaria para a igreja e falaria, você pode falar para a gente, pelo amor de Deus, uma vez ao ano, pelo menos, porque tem sabedoria. Entende? Então, o nosso problema, diz a Ivone Gebara, não é defender Cristo, é tornar-se sábio e sábia com Cristo. É isso que é o nosso problema. Então, se eu vou lá na puta que pariu do Tibete e eu adquiro sabedorias que me façam viver, me tornar sábio, como Jesus foi, segundo o Evangelho, Sofia, a palavra sabedoria, em grego. Sabedoria encarnada. Peraí, será que eu não estou experimentando exatamente o que pediu da gente Jesus de Nazaré? Então você está certo. Lucinha, por isso que a fé é arte. Não é receita. E ai da gente se a gente comprar esses discursos mambembos, sabe? Esses discursinhos, me desculpa, de merda da nossa tradição cristã. Ah, porque está escrito em Paulo. Ah, em Sofonias também, tá? No também. Mas cai a sabedoria. Como que a gente vive concretamente? Eu sou um otário ou sou um sábio? Eu jogo as pedrinhas ou eu me apedrejo com as pedrinhas? Né? Que foi o que você quis dizer. Como? Como me faz lidar com a minha família? Cheio de problemas. Hoje estava eu, minha filha. Fui resolver um problema com a minha filha. Encontrei meu tio, ele me contou uma bomba da minha família, parte de pai. E falou, a gente tem que sair para conversar. Eu saí, né? Aí minha filha perguntou assim, pai, o que foi isso? Eu falei, não, isso é família, filho. Tem muita merda. E a gente não vai sujar com a merda. É assim que a gente tem que fazer. Sabe? É isso. Minha mãe me ensinou isso, sabedoria. Tem merda, mas eu não vou me sujar com a merda. Porque eu não quero me tornar merda. Entende? Onde está escrito isso? Jesus falou, não te tornarás merda se houver merda na família? Não, cara. Isso são sabedorias que a gente aprende. E a gente vai descobrindo que é esse caminho de tornar-se sábio e sábia que faz com que a nossa fé, cheio dos símbolos cristãos e dos livros sagrados, mostrem que a vida vale a pena ser vivida. Acabou. Acabou. Então você está muito certa, Lucinha. Como diz o Rubem Alves, num livro um texto muito bom sobre a morte. Ele se pergunta, ele diz assim, o sábio se questiona o que a morte me ensina da vida. Aí ele fala assim, o fanático questiona o que a outra vida nos fala da morte. Entende? O que o Rubem Alves está querendo dizer com isso? Que o sábio, ele quer aprender a viver e a morrer. O não sábio, ele não quer ver a vida e a morte, quer pensar sempre para além, para além, para além, e não consegue extrair nenhuma sabedoria do enfrentamento à morte. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Você está totalmente certo. Totalmente certo. Segundo o Rubem Alves, né? Se fosse Santo Tomás de Aquino, seria diferente. Entendeu?
Porra, Lucinha, nem entramos no texto do Rinpoche lá do Vivo Tibetano do Viver e do Morrer, mas eu vou contar a história para a gente já iniciar. Eu sei que tem o Leandro aqui, que foi sacerdote budista. Essa história eu gosto, tem várias versões. Eu amo essa história. Eu vou contar uma que eu gosto, que não é a do livro, por sinal. A história é a seguinte, no capítulo 3 do livro tem essa história. Uma mulher chamada Krishna Gotami, certa vez sai com um filho morto, cerca de 1 ano de idade. Ele teve um mal súbito, e ela carrega o cadáver da criança no meio da Índia, né? O Buda Shakyamuni era de lá, século VI de Cristo, tem o cadáver da criancinha, e ela pergunta por alguém que pode reaver a vida do filho morto. E aí, começam a achar que a mulher está maluca, né? Até que um velhinho sábio, sempre tem um sábio velhinho, em alguma história oriental, ele fala assim, olha, eu não posso trazer seu filho de volta. Mas lá dentro, seguindo essa reta aqui nessa floresta, você vai encontrar o Buda debaixo da árvore, meditando. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E ela leva o cadáver, encontra o Buda, e bota o cadáver diante do Buda, e o Buda fala assim, não, claro que eu posso. Claro, deixa ele aqui. Volta para a cidade e bate numa casa qualquer e pega um grão de mostarda. Traz para mim. Eu vou dar para a criança que ela vai voltar a viver. Só tem uma questão. Na família que morar nessa casa, não pode ter histórico de morte. A mulher começa a ir, porra, no meio do caminho, ela fala, isso não existe, né? Alguém perdeu um pai, a mãe, bisavô, qualquer um, né? Em qualquer família. Tem morte pra caceta. O que não falta é morte. Tem os ancestrais, né? Aí tem várias versões desse momento. Uma delas diz, que é que eu gosto? Que ela volta e fala, impossível. E o Buda dá uma risadinha. Eu acho que ele foi meio sacana, meio sádico. E aí, de repente, ela começa a refletir numa conversa com ele, e ele apresenta para ela o princípio da impermanência. E nesse caso, esse autor, que a gente vai ler um pouco, ele diz o seguinte, de maneira bem básica, na vida tudo passa, só não passa a passagem. Vamos pegar essa caracterização. Na vida tudo passa, só não passa a passagem. E diz que foi esse ensinamento que fez com que ela começasse a seguir o Buda e tempos depois se iluminasse. Um pouco mais à frente, o autor vai fazer um comentário que eu vou traduzir para a gente aqui. O comentário é o seguinte, se na vida tudo passa, só não passa a passagem, é porque passar é ser atravessado pela mortalidade. As coisas só passam porque elas deixam de ser e tornam-se outras, o fluxo. Só que ele diz mais uma coisa, que me parece que é bem legal. Primeiro, a morte não vem de fora. Segunda coisa, quem disse que 1 ano de vida ou 100 anos de vida acrescentam, vou usar essa linguagem, qualitativamente a vida, algo melhor ou algo pior? Quem disse que alguém não viveu plenamente por 1 ano só de vida? E quem disse que esse alguém, se ele tivesse 100 anos e morresse só com 100 anos, ele teria vivido mais e melhor? Então, ele faz um comentário muito importante. E esse comentário é que me interessa aqui, que é, o princípio da impermanência, ele pode nos iluminar, uma vez que ele mostra que a vida está acontecendo o tempo todo, por inteiro. Vou repetir. A vida está acontecendo o tempo todo, por inteiro. Se você morre com 2, com 9, com 1000 anos, mas se você conseguiu viver de tal modo que a todo tempo, a vida inteira estivesse em jogo, como vai dizer Sêneca, o autor estoico do século I da era cristã, nunca há brevidade para a vida quem não somente existiu, mas viveu. Repetindo, nunca há brevidade da vida em quem não somente existiu, mas viveu. É isso que diz esse autor. Se a vida ela foi inteiramente esteve em jogo em cada momento da vida e da morte, porque todo momento é vida e morte, então a vida nunca é breve para quem viveu cada instante de vida ou morte que é o seu.
Por que eu estou dizendo isso? Porque primeiro que vão ter mais outras questões que ele vai tratar, que a gente não dá para fazer aqui hoje. É porque também o que interessa para esse monge, ele vai usar vários autores ocidentais. Vai estar autores europeus. Ele não vai falar só desse livro Tibetano da Morte, que é o livro que ele serve de fundamento dele. Ele vai usar vários autores nossos, cultura ocidental. Por quê? Porque o que interessa para ele é uma sabedoria da gente ser finito. É somente uma sabedoria de ser finito. Então é isso que me interessa nessas obras, né? Quando a gente for ler uma obra compilada pelo Kardec, né? Organizada pelo Kardec, vai ficar claro que a preocupação do Kardec é muito mais doutrinária e com pretensão de cientificidade da doutrina. Você pega uma obra dessa, como Rubem Alves, e agora um autor budista, fica muito claro que o mais importante é a sabedoria. É muito mais qual modo de viver é o nosso do que qual doutrina explica melhor a vida e a morte. Entenderam? Eu vou ver se eu trago, não sei se na próxima, eu vou ver se eu trago o monge. Ele me chamou a atenção, eu li o livro Tibetano da Morte, é um livro muito bonito e fortíssimo, porque a pessoa morre e tem uma série de práticas que você começa a pensar na famosa roda do samsara. Assim, você pensa, primeiro, a pessoa que você ama morreu e ela está num estado de felicidade. Aí ela vai mudando esse estado até que ela vai ficando na merda, e vai fechando um ciclo. E você cuida dessa pessoa nesse ciclo inteiro. Quem lê a primeira vez, eu li a primeira vez, eu pensei que aquilo fosse uma doutrina. Só que o Alcio me chamou a atenção para um detalhe do texto. O texto diz o seguinte, ele diz que aquilo é importante para a gente cuidar de quem a gente ama depois que morreu. Mas diz mais, não importando o estado em que se encontra, de fato, esse espírito, podendo ou não corresponder ao modo como nós pensamos que ele esteja. E aí o Alcio me chamou a atenção para isso, para dizer o seguinte, o que interessa ali não é descrever como o outro está depois da morte. É como nós nos relacionamos com o outro através da sua morte. É a gente. Na relação com. O Alcio chama atenção para isso, por quê? Porque o que está em jogo é uma sabedoria. Savoir-vivre, né, como diz em francês, é um saber viver. Saber cuidar do destino do outro que a gente ama, vivendo sem a presença do outro como ela existia. Como? Entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo? Sei lá se é assim que ele está, mas se eu cuidá-lo na felicidade como na agonia, entendeu? O que acontece conosco, comigo, na minha relação com esse que se foi? Como?